Nós estamos estudando então a Confissão de Fé de Westminster. E nós já estamos no capítulo 6. E eu quero começar fazendo algumas perguntas problemáticas aí. Talvez você já parou para pensar nisso daí, ou não. Mas a pergunta é a seguinte: por que a humanidade é tão má? Já pararam para pensar nisso? Você liga a TV e vai ouvir o jornal, o que aparece lá? Mais notícia boa ou mais notícia ruim? Só tragédia, né? Qualquer lugar. E se você for ver ainda as notícias regionais, aí que você vai ver tragédia mesmo. E também, por que sentimos tanto desejo de pecar? Não, irmãos, eu sou santo, eu nunca senti desejo de pecar, não. Você já parou para pensar nisso daí? Porque parece que o pecado é tão atrativo, tão legal. E as coisas que a Bíblia pede tão quadrado, tão sem graça. Já pensou nisso? Alguém sente desejo de pegar um martelo e arrebentar o dedo com o martelo? Não. O masoquista pode até ser, mas no geral é meio difícil, né? Até a gente, depois da conversão, não sei se vocês já prestaram atenção nisso, a gente ainda parece que continua com aquela tendência a ter que lutar contra o pecado. Sempre, todos os dias, a gente está sendo tentado a fazer alguma coisa que, quando você olha na palavra de Deus, é algo que ofende a Deus e que não o agrada. E aí então fica essa pergunta: por que nós somos assim? Por que a humanidade é tão má? E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Capítulo 6, dos parágrafos 1 ao 6. A gente vai fazer um pouquinho diferente, tá? A gente não vai ler todo o capítulo. E a gente, conforme vai lendo, já vamos vendo os versículos bíblicos e já entrando no tema de cada parágrafo, para a gente desenvolver a ideia. Vai lá. Próximo. Então, o capítulo 6, volta um. Aí. O capítulo 6, o tema dele é a queda do homem, o pecado e a sua punição. Lembrando que a confissão de fé, ela é uma sequência lógica, tá? Se você vê lá os primeiros capítulos, ele começa falando da Bíblia, depois vai lá na Trindade e vai adiantando, e cada capítulo tem uma conexão um com o outro. Então hoje a gente vai ver sobre isso, a queda do homem. Aí talvez no final da aula vai dar aquela impressão: puxa, mas o negócio é tão feio assim, e agora? E agora vai ser daí na próxima aula, que a gente vai ver sobre o pacto de Deus e outras coisas, tá? Mas por enquanto a gente vai ficar com a parte ruim da história do ser humano. Pode passar. Então, antes disso, a gente tem que fazer uma definição sobre o que é o pecado e o que é transgressão, que a Bíblia às vezes usa essa terminologia, pecado e transgressão. E aí eu peguei dois autores, dois teólogos, tá? O Berkhof, que já é conhecido de vocês, e o Gruden, que ele também é um teólogo bem reconhecido na atualidade. O Berkhof vai dizer o seguinte: transgressão é a falta de conformidade com a lei moral de Deus em ato, disposição ou estado. Grava isso, tá? Falta de conformidade com a lei moral de Deus. Tudo aquilo que moralmente Deus desaprova. E isso pode ser feito em ato, ou seja, eu atuar de forma pecaminosa, transgredindo a lei dele. Disposição mental, porque às vezes eu posso não fazer, mas eu pecar na minha mente. E estado, já é algo que na realidade não é nem o que eu faço e nem o que eu penso, é o estado a qual eu me encontro. Também, Gruden vai dizer o seguinte: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei moral de Deus em atos. Ele vai mudar um pouquinho. Atitudes, que tem a mesma coisa a ver com o ato, disposição, ou natureza. Eu coloquei ele por causa dessa palavrinha aí, ó, natureza. Porque quando você lê a Bíblia, você percebe que ela usa uma linguagem que nós temos uma natureza pecaminosa, corrompida. É isso que a gente vai trabalhar também. E na onde que a gente vê isso na Bíblia? 1 João,
capítulo 3, o versículo 4, está aí, se você quiser abrir na sua Bíblia só para anotar. Mas ele diz o seguinte, ó: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, aquela definição que nós vimos ali, dos dois teólogos, eles se baseiam nisso daí. Então, o que seria o pecado? É a transgressão da lei. De quem? De Deus. Então, para que algo seja pecado, Deus tem que ter dito que aquilo é pecado. E se na palavra dele ele revelou que aquilo é pecado, então todas as vezes que eu transgrido essa lei, eu estou pecando. Eu estou fazendo algo que está é uma rebelião contra a lei de Deus. Pode passar. Então nós vamos ver a primeira parte do primeiro parágrafo, tá? E é só metade dele. E ele diz o seguinte: nossos primeiros pais, seduzidos, presta atenção nessa palavrinha aí, pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram, ou seja, transgrediram uma lei direta de Deus, comendo do fruto proibido. Então é o seguinte, lembrando que o que a gente está aprendendo aqui é a cosmovisão reformada. Ou seja, como que os irmãos de linha reformada interpretam a palavra de Deus. Isso daqui geralmente está de acordo com 80% do cristianismo. Somente aí uns 10%, que é a linha liberal, vamos dizer assim, que eles interpretam Gênesis de uma forma figurada, não como uma história real que aconteceu, que Adão e Eva eram pessoas reais e tal. Eles colocam isso como algo figurado, metafórico. Nós interpretamos como uma história real. Então, olha só, o que a confissão está afirmando? Que os nossos primeiros pais, quem eram? Adão e Eva. Que Adão e Eva, eles foram seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, que no caso de Gênesis aparece na forma da serpente. A gente vai ler os versículos daqui a pouquinho. E eles pecaram, ou seja, desobedeceram uma lei de Deus, comendo do fruto proibido. Pode passar. Olha só o que diz Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 ao 6, depois o versículo 12 e depois o versículo 13. Diz o seguinte: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe, olha a sua astúcia, olha a malícia aí, que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Olha, uma perguntinha. Satanás estava mentindo aí? Na realidade, ele agiu de malícia. Quando ele disse que Adão e Eva seriam, ou que Eva seria conhecedora do bem e do mal, ele falou a verdade. Realmente, eles seriam conhecedores do bem e do mal. Mas, quando ele usa a palavra não morrereis, já tem uma malícia aí por trás. E qual que é a malícia? Porque quando ela comeu fisicamente, ela não morreu imediatamente. Mas ela ia ter a morte espiritual, que é a separação de Deus. Depois a morte física sim viria. É mais ou menos assim. Satanás falou bem assim: o que foi que Deus disse? Deus disse tal coisa. É como se Satanás olhasse, vamos falar uma linguagem de hoje, né? É como se Satanás olhasse para falar assim: fala sério. Você acredita que isso vai acontecer? Não é assim quando a gente está conversando e falando de Deus para alguém ou falando alguma coisa bíblica, a pessoa olha assim: fala sério, você acredita nisso daí? Fala, Nelson.
É. Uhum. Isso. Aham. E se você continuar lendo ali, ele vai fazer uma proposta. Olha só o que ele fala. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, para dar entendimento, conhecedores do bem e do mal. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então disse o homem, aí já pulando para o versículo 12 e 13. A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou, e eu comi. Engraçado que quando a gente... Olha só, depois que eles pecaram, como que um fica tentando jogar a culpa em cima do outro, né? Adão querendo jogar a culpa em cima da mulher, a mulher tentando jogar a culpa em cima de Satanás. A gente não faz isso direto? Olha aí já os frutos do pecado aparecendo. No primeiro diálogo que eles tiveram com Deus depois do pecado. Satanás enganou Eva? De certa forma, sim. Mas ela tinha consciência do que ela estava fazendo. Para pensar. Quando a gente peca, a gente está na mesma situação de Eva. É apresentado para nós duas cosmovisões. Você vai ter que decidir por uma delas. E a cosmovisão é a seguinte: o que Deus fala e o que Satanás fala. E aí você vai ter que decidir. Para você, o que é verdadeiro e digno de ser seguido, e o que é falso e deve ser rejeitado. Foi a proposta feita para Eva. Deus tinha a lei dele e o mandamento dele. Satanás desafiou esse mandamento dizendo que o que Deus disse não é bem assim. Irmãos, estou aplicando aqui já para a gente. Não é isso que acontece todos os dias com a gente? Todas as vezes que nós temos que tomar decisões. Então, o Espírito Santo, ele fala na nossa consciência, por meio da palavra. E você sabe que determinada coisa não é legal fazer. Que aquilo vai ofender a Deus. Lá no fundinho você sabe. Por mais que você talvez não lembre do versículo, não saiba falar o versículo decora, não importa. Você sabe quando você está fazendo uma coisa errada. Uma criança sabe quando está fazendo uma coisa errada. Quando a criança vai lá escondidinha, lá no chocolate que não podia comer porque a mãe falou que não podia e ela está lá. Ela sabe que... Por que ela está escondida fazendo aquilo? Ela sabe que alguma coisa está errada, que os outros não podem ver. A gente sabe. E aí então fica essa proposta. Eu vou dar ouvido ao que a palavra fala, ou eu vou tentar inventar uma desculpa, argumentar algo para tentar justificar aquilo que eu quero fazer, porque eu desejo muito fazer aquilo. Aquilo vai trazer um benefício para mim, e aí eu vou ter que decidir entre o benefício ou o prejuízo, mas obedecer a palavra. Sempre foi assim. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Pode passar. Olha só, mas essa queda, por incrível que pareça, já estava nos planos de Deus. Olha o que segue dizendo o primeiro parágrafo. Segundo o seu sábio e santo conselho, foi Deus servido permitir, ele não é o autor da desobediência, ele permitiu este pecado deles. Deles quem? Adão e Eva. E continua. Havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Então, o que a confissão de fé está afirmando aqui? Olha só. Primeiro, Deus permite que Adão e Eva caia. Por que ele usou essa palavrinha permitir? Ele usa essa palavra permitir no sentido de que Deus não é responsável pela queda deles. Eva, quando decidiu dar ouvidos a Satanás e não ouvir Deus, ela fez isso porque ela quis.
Foi uma decisão pessoal dela. Ela é responsável por isso. Adão também, quando ouviu Eva, deu ouvidos para ela. Agora, ainda que fosse uma decisão pessoal deles e eles são responsabilizados por isso, Deus já havia determinado, ordenado que eles caíssem. Lembra do decreto? O decreto vai acontecer da forma como Deus quis que acontecesse, sem violar a vontade humana. Aí está o mistério que ninguém consegue explicar detalhadamente. É o tal da soberania de Deus, responsabilidade humana. Agora, por que Deus permitiu ou quis que isso acontecesse? Para a sua glória. E aí, os teólogos, é a maior dor de cabeça para tentar conseguir compreender isso daí. A gente sabe que no final, se Deus permitiu, tudo que ele faz é para a glória dele. Então a pergunta é, como que isso poderia trazer mais glória para Deus do que não ter permitido que Adão e Eva pecassem? Esse é o grande dilema. A gente não sabe dizer, a gente não consegue compreender a mente de Deus, ele é eterno, a gente é finito. Mas aí está toda a questão. Deus permite, não viola a escolha de Adão e Eva, eles são responsáveis, mas Deus já havia decretado e ordenado que isso aconteceria de forma livre pela vontade de Adão e Eva, e Deus só permitiu isso porque isso glorificaria Deus. É o que a confissão diz. Vamos lá. Olha só o que diz Romanos 11, 32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência. Permitiu a queda, ordenou que ela acontecesse. E olha o que fala. Qual era o propósito disso? Qual era o propósito de Deus ter permitido e ter encerrado todos na desobediência? A fim de, esse a fim de não é o propósito? O motivo pelo qual Deus fez? Quando a gente aprende português, não é isso que fala? A fim de significa propósito, motivo. A fim de usar de misericórdia para com todos. Deus quis agir de misericórdia para com todos. Mas para ele agir de misericórdia para com todos, é necessário que todos caiam na desobediência. Porque como que eu vou agir de misericórdia com alguém se aquela pessoa não fez nada de errado para que eu tenha misericórdia dela? Os anjos que não pecaram, Deus teve que agir de misericórdia para com eles? Eles não pecaram. Eles são totalmente santos e puros. Estão entendendo a lógica? Deus quis fazer isso. Pode passar. Agora, olha o que fala o parágrafo 2. Por este pecado de Adão e Eva, eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus. E assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e partes do corpo e da alma. Olha só aqui já teria assunto para falar um tempão. Por causa do pecado deles, eles decaíram da retidão original. O que isso significa? Que antes do pecado, Adão e Eva, eles eram perfeitos no requisito de retidão. Não, é no sentido de ser puro. Perfeitos. Não tinha nenhuma mácula neles. Deus criou tudo bom. Mas depois que eles pecaram, primeira coisa que aconteceu, a comunhão com Deus foi quebrada. Lembra que fala lá em Gênesis? Todas as tardes Deus ia conversar com Adão e aquela coisa toda. Depois do pecado, quando Deus veio, o que Adão fez? Se escondeu. Então, uma das marcas do pecado é isso. É você temer a Deus. No mau sentido de temer, entendeu? Depois que quebrou a comunhão, o que aconteceu com Adão e Eva? Eles se tornaram mortos em pecados. Ou seja, inteiramente corrompidos. Isso daqui entra, então, naquela doutrina dos 5 pontos do calvinismo, onde fala da corrupção total. O que significa essa corrupção total? Todas as partes do nosso ser foram corrompidos. Tudo que eu faço é manchado pelo pecado.
Não tenha nada que eu faça de mim mesmo que não seja manchado pelo pecado. Todos os seres humanos nascem assim. A corrupção é tão grande que até as coisas boas que eu faço, elas são manchadas pelo pecado. Um exemplo, pregar na igreja, falar da palavra de Deus, não é uma coisa boa em si mesma? Não é uma coisa virtuosa? E não é a vontade de Deus que isso aconteça? Sim, não tem nada de mal em pregar, em anunciar a palavra de Deus. Mas as minhas motivações podem ser erradas. Eu posso estar pregando aqui, mas no fundo, eu não estou... Não que eu não esteja, eu posso estar preocupado realmente com o crescimento espiritual de vocês por meio da pregação. Mas talvez a motivação principal não seja o crescimento espiritual de vocês, mas eu ser exaltado. Nossa, como o irmão Fábio prega bem. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ó, como até aquilo que eu faço de bom está manchado pelo pecado. Eu estou buscando a minha glória. O estrago foi tão grande, irmãos, que tudo que a gente faz, a manchinha do pecado está ali. Tudo. Isso é a corrupção total. E nós estamos mortos para quê? Para o bem espiritual. Todas as pessoas, você pode ver, as pessoas que não se converteram, lá no fundo, por mais religiosa que ela seja, ela não está interessada na lei de Deus e obedecer essa lei e nas virtudes do reino. Ela faz por alguma motivação que não é a motivação santa, verdadeira, que é glorificar a Deus. Você quer ver como isso é real? Todo o bem que eu faço, se o fim último dele não for glorificar a Deus, eu estou pecando. Todo o bem que eu faço. Então eu posso fazer algo bom, mas eu não estou fazendo para que Deus seja glorificado. Eu estou fazendo talvez para que eu seja glorificado. É pecado. É por isso que é impossível o ímpio fazer algo que glorifique a Deus de forma consciente. Porque tudo que ele faz não é para a glória de Deus. Ele nem sequer está pensando nisso. Ele faz para a sua própria glória. Até o bem que ele faz. Isso é o que é ser morto em pecado. A gente foi totalmente... O morto, ele sente alguma coisa? Se você chegar no caixão com uma agulha e começar a espetar ele, ele vai sentir? Ele não tem reação nenhuma. O sentido é esse. Está morto para as coisas espirituais, você não sente, você não tem reação para as coisas espirituais. Você está morto para elas. Vai. Olha só o que diz aí Gênesis capítulo 3, do versículo 17 ao 19. E a Adão disse, vamos falar da consequência do pecado, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, qual foi a consequência do pecado de Adão e Eva? A morte espiritual. Que mais? Morte física. Que mais? Separação de Deus. Você vê a forma já como Deus fala com ele, não é mais aquela forma antes do pecado. Já teve. Sabe quando você tem um amigo que é seu melhor amigo e vocês brigam? Aí depois, quando um vai conversar com o outro depois de um tempo, não tem mais aquela comunhão, aquela coisa está quebrada, você vê que é o que está acontecendo aí. Que mais? Temporal, que mais a gente vê? Que vocês não falaram, que está explícito aí. Sofrimento e dor. Isso são consequências do pecado. Aí vamos lá. Por que a gente sofre? Por que tanto problema psicológico? Por que tanta coisa? A raiz de tudo isso daí é o pecado. Por que temos tanto trauma e fobias e tal? Tudo bem, a psicologia vai tentar explicar, analisar, e tem lógico o que eles falam, mas se for ir na raiz, na sementinha do porquê disso,
Pecado. É o pecado. O pecado arrebentou com a gente. O que Adão e Eva fez teve consequências drásticas para toda a humanidade. Vai lá. Olha só o que diz Gênesis 6:5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Olha a consequência do pecado aí. Maldade do homem. O coração do homem era continuamente mal. Corrupção total. Às vezes a gente faz coisas que a gente mesmo reprova depois, né? Por que eu fiz isso? Você sabe por que você fez isso? Por causa da nossa natureza pecaminosa. Você faz, o Espírito Santo toca na tua consciência e você, puxa vida, por que eu não fechei a boca? Por que eu falei? Eu já fiz coisas, irmãos, que dá vontade assim, de sumir, de morrer, de explodir, de deixar de existir. Por que eu estava lá? Por que eu falei isso? Por que eu não fechei a boca? Fulano falou, fica quieto. Por que eu tinha que falar? Por que eu não fiquei quieto, não suportei a provocação? Ou por que eu provoquei? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Irmãos, a nossa natureza é complicado. Quando a gente reconhece isso, já é um passo já. O problema é que o ímpio, ele não reconhece que ele tem uma natureza pecaminosa. Ele acha que está tudo bem. E na cosmovisão dele, o correto é o quê? O mundo é do mais esperto. Então eu tenho que passar a perna, tenho que estar por cima. E não deixar que façam isso comigo. Isso é a corrupção total. Vai lá, próximo. Olha só, Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Sabe quando você assiste aquele filme, que vem aquela célebre frase, siga o teu coração. Não faz isso não, tá? Sabe por quê? O nosso coração, ele é enganoso. A natureza é pecaminosa. O nosso coração, ele é desesperadamente corrupto. Irmãos, presta atenção. Se você for fazer o que o teu coração deseja, você vai viver em contenda e tudo. E só vai tomar decisões e quebrar a cabeça. Não segue o teu coração, não. Segue a palavra de Deus. Siga as orientações divinas. Porque com certeza vai ser muito mais sábio fazer isso do que você seguir o seu coração. Lembrando que quando fala coração, está se referindo a um coração de natureza pecaminosa. Claro que às vezes Deus vai colocar algum desejo no teu coração de algo virtuoso, que é da vontade dele. Não estou me referindo a esse tipo de situação. Mas no homem natural, não siga o coração. Não siga os impulsos pecaminosos que todos nós temos. Pode continuar. E então, olha só, qual foi então a extensão desse pecado, dessa corrupção? É o parágrafo 3. Vai dizer o seguinte, ó. Sendo eles o tronco de toda a humanidade, está se referindo a Adão e Eva, o delito dos seus pecados foi imputado aos seus filhos. Imputado foi atribuído a eles também. Continua. E a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidas a toda a sua posteridade, que deles procede por geração ordinária. O que a confissão está dizendo aí? Primeiro, que Adão e Eva, principalmente no caso Adão, ele era o cabeça federal. A teologia utiliza essa linguagem. O que isso significa? Adão era o representante da humanidade. E tudo o que ele fizesse, a humanidade teria consequências disso. Sabe por quê? Talvez você já se fez essa pergunta ou escutou alguém dizer: se quem pecou foi Adão, não fui eu, por que eu tenho que sofrer o erro dele? Quem não fez essa pergunta ou não escutou essa pergunta?
A teologia explica no seguinte sentido: Adão, ele era o cabeça federal, ou seja, ele era o teu representante. O que ele fez lá, você sofre as consequências aqui. Seria mais ou menos isso. Se você tivesse lá no lugar de Adão, você teria feito a mesma coisa. Não, eu não teria, não. De alguma forma que a teologia não consegue explicar, nós estávamos em Adão quando ele pecou. Biologicamente, nós estávamos. Mas não é só isso. O que ele fez, Deus imputou, Deus atribuiu a responsabilidade a nós também, como se nós tivéssemos feito o que Adão fez. E o que acontece? Isso passou, essa natureza pecaminosa, corrompida, passou a todos os seus descendentes, por meio da geração ordinária. As pessoas nascem corrompidas já. Pode passar. Olha só o que diz Salmo 51:5. Davi está falando aí. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Davi reconhecia que ele não passou a ser um pecador e ter uma natureza pecaminosa depois do seu primeiro pecado. É o contrário. Ele pecou, o seu primeiro pecado foi por consequência dele já ter uma natureza pecaminosa. Então a natureza pecaminosa vem antes do primeiro pecado feito por nós. Nós pecamos por causa da natureza. Então ele reconhecia que ele já nasceu em pecado. E aqui, irmãos, a gente não precisa ir muito longe. Uma criança. Eu acho que eu já até falei sobre isso. Todos, irmãos. Aquele dito, né, que as pessoas... é um anjinho. Irmãos, isso é dito popular, não é anjinho. É um pecadorzinho. Vai chegar uma hora que essa natureza vai sair para fora. Vai aflorar. Um exemplo. Já dei esse exemplo aqui, vou falar de novo. Coloque duas crianças recém-nascidas, que não saibam nem andar, de 4, 5 meses, e pega um único brinquedo e coloca no meio das duas. O que vai acontecer? Essas duas crianças vão expressar essa natureza pecaminosa de forma infantil, mas vão expressar. Você vai ver que a criança vai estar com tanta raiva, mas com tanta raiva, com tanto ódio de ver o outro menino pegando o brinquedinho que ela queria, que ela vai gritar, vai ficar roxa, vai espernear, vai ser um negócio. Sabe o que ela está fazendo ali? A criança não tem a mesma ética ou a mesma etiqueta que o adulto. O adulto aprendeu a mascarar o coração. Não é assim? Você odeia alguém. Oi, tudo bem? Mas no fundo, você quer que aquela pessoa se arrebente na vida. A criança não sabe fazer isso. Ela não aprendeu essa malícia ainda. Então, o que vem, ela expressa. E o que acontece quando alguém faz algo que uma criança não quer que seja feito? Grita, esperneia, fica roxa, fica desesperada. Ela está expressando o ódio da situação. Tem que ser do jeito que eu quero. É isso. Ela está só expressando a iniquidade, o pecado do coração dela. Se ela tivesse consciência e habilidade de pegar uma arma e dar um tiro na cabeça de outra criança, ela faria isso. Pesado, né? Mas você vê. Você quer ver um clássico da expressão pecaminosa? Vai no mercado ou numa loja de brinquedo e leva uma criança junto e não compra nada para ela. O que vai acontecer? Eu já vi mãe levando criança pelo cabelo, arrastado, furiosa, porque a criança já sabe o que aconteceu, né? Vamos lá, próximo. Olha só, Salmo 58, 3, 5. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Têm peçonha semelhante à peçonha da serpente. São como a víbora surda, que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, do mais fascinante em encantamentos. Aí ele está usando uma linguagem simbólica, porque vocês sabem, né, os encantadores de serpente começam a tocar música e como que hipnotiza a serpente, ele controla a serpente. Aqui está dizendo o seguinte: a serpente tapa os ouvidos para não ser controlada pela música do encantador, para ela fazer o que ela quer. O egoísmo. É isso que está demonstrando aqui. Desde a concepção, irmãos.
Todos nós. Você não precisa ensinar uma criança a mentir. Ela vai mentir. Naturalmente. Você não precisa ensinar uma criança a ter ódio. Ela vai odiar em um momento da vida dela. Talvez ela não expresse. Talvez ela expresse. Mas ela vai. Você lembra qual foi, para quem tem filhos aí, qual foi a primeira vez que o teu filho ou tua filha mentiu? Você precisou ensinar? Você mexeu aqui, menino? Eu não. A criança sabe que ela fez algo errado e que vai existir punição por causa disso. Talvez a punição seja somente a desaprovação da mãe e do pai. Mas ela sabe que fez alguma coisa errada. Então ela mente. E sabe qual que é o nosso erro? Evitem fazer isso. Enquanto é criancinha, ai, que lindinho, quando mente. Ou quando faz alguma coisa que, quando é adulto, adolescente, você não gostaria que fizesse, mas porque é criança, ai, que lindinho, que bonitinho. A criança cresce pensando que, isso é legal. Eles riram. A criança vai lá dar um tapa na cara da mãe e do pai e ele racha de rir. Não é para rir, irmãos. É para ensinar. Está errado. Vamos lá, próximo. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Esse porque todos pecaram é a consequência de que todos os homens são pecadores. A morte passou a todos. Está vendo como que em Romanos Paulo trata Adão e Eva como pessoas reais? Não algo figurado? Olha o que ele diz. Portanto, assim como por um só homem, a quem ele está se referindo? Adão. Paulo não trata Adão como se fosse um símbolo da humanidade, alguma coisa assim. Porque alguns vão querer interpretar Gênesis como algo simbólico. Ele trata como uma pessoa real, um só homem. E se a Bíblia é inspirada por Deus, e se foi o Espírito Santo que inspirou Paulo a dizer isso, ou o Espírito Santo se enganou, ou Paulo não entendeu o que o Espírito Santo queria dizer, ou a Bíblia não é inspirada. Então a gente tem que admitir que Adão era uma pessoa real e verdadeira. A Bíblia trata Adão dessa forma. Próximo. Olha só, continuando sobre a extensão do pecado. Depois a gente vê, eu esqueci qual versículo, vai ter 2 partes, no final vai aparecer. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só, no caso Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, se refere a Adão, para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Próximo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Por quê? Como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Aí está mostrando um contraste entre a graça e o pecado de Adão. Que o pecado de Adão trouxe a corrupção a todos, mas a graça de Cristo Jesus, da mesma forma, irmãos, da mesma forma que por Adão é por imputação, a graça de Cristo é por imputação. Porque alguém pode dizer o seguinte assim, não, eu não aceito esse negócio de que Adão fez uma coisa errada e o pecado dele foi imputado a mim, como se eu tivesse feito. Eu sou responsável por isso. Bom, com Cristo é igual. A justiça dele é imputada a nós. É a mesma lógica. Então, a pessoa que não aceita que o pecado de Adão é imputado às pessoas, como elas sendo responsáveis também, a gente não pode aceitar o fato da morte de Cristo na cruz ser imputado a nós. Como se nós tivéssemos vivido a vida que Cristo morreu e ele está representando a gente ali na cruz.
Deus trabalha por representações. Você já percebeu isso? Seria mais ou menos assim. A gente não escolhe o presidente da nossa nação? E o que ele faz, a gente vai sofrer as consequências disso. Se ele resolve entrar em guerra contra um país, o país não quer saber que foi o presidente que fez isso. Ele vem guerrear contra o país. E todo mundo sofre. Agora, se nós que somos falhos, escolhemos pessoas falhas, e nós reconhecemos que o que ele faz, nós somos responsáveis também, porque vem sobre a gente, quanto mais Deus que escolhe de forma perfeita. Então eu não posso acusar Deus de injustiça, porque Deus perfeitamente fez isso. Próximo. Olha só, quais foram então as marcas desse pecado de Adão, dessas consequências? Dessa corrupção original, pela qual ficamos totalmente indispostos, adversos a todo bem e inteiramente inclinados a todo mal, é que procedem todas as transgressões atuais. Aí então responde a nossa pergunta: por que, mesmo depois da conversão, nós somos tão inclinados ao pecado e a desejar pecar? Por causa que uma das marcas do pecado, ou dessa corrupção em nós, foi que nós ficamos totalmente indispostos e adversos a todo o bem e inteiramente inclinados a todo o mal. É a inclinação pecaminosa do nosso coração, da nossa natureza pecaminosa. Lembrando que aqui eu estou tratando do homem natural, tá? Depois a gente vai entrar na questão, e depois da conversão, o que acontece. Isso não é o tema de hoje, vamos dizer assim. Pode passar. Olha só o que diz Gênesis do 6:5 e depois 8:21. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Essa inclinação ao pecado, viu o Senhor a maldade do homem na terra. E olha o capítulo 8, 21. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Por quê? Olha só o que Deus disse: é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir a todo vivente como fiz. Aqui o contexto dessa passagem é na época do dilúvio. Quando Deus separa, né, Noé e a família dele. Então, depois que as águas baixam, Noé oferece um sacrifício a Deus. Por isso que ele começa falando, ó, e o Senhor aspirou o cheiro suave do sacrifício. E aí Deus promete algo. Faz um pacto com o homem. Qual é isso? Qual pacto é esse? Que Deus não mataria mais a humanidade como fez através do dilúvio. Por quê? Porque Deus já viu que o coração do homem é mau, não adianta fazer isso, que senão ele teria que fazer um arraso na terra a cada 100 anos. Vai tacar fogo, né? Vai ter que fazer isso mesmo. Outras marcas. Capítulo 5. Esta corrupção, parágrafo 5 melhor, da natureza persiste, presta atenção aí, durante esta vida, naqueles que são regenerados, na gente. E embora seja ela perdoada e mortificada por Cristo, todavia, tanto ela como os seus impulsos são real e propriamente pecado. Ou seja, até depois da nossa regeneração, quando Deus transforma o nosso coração, ela ainda persiste, essa corrupção, essa natureza pecaminosa ainda persiste na gente. Quando que ela vai ser totalmente tirada? Na vinda do Senhor, depois que nós formos transformados. E aí então sim, não vai haver a mínima possibilidade de pecar. Porque nós não teremos mais nenhum resquício dessa natureza pecaminosa. Olha o que diz aí os versículos, vamos lá. Próximo. Romanos 7, 18, 23. Isso daí é Paulo falando, tá? Olha o que ele diz. Porque eu sei que em mim, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Em mim, isto é,
na minha carne, na minha natureza, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim. Eu desejo fazer o bem. Eu conheço a Deus, eu quero agradar a Deus. Mas o que acontece? Não, porém, o efetuá-lo. Ainda que eu quero, eu não consigo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim, a natureza pecaminosa. E continua. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Essa batalha, essa luta. Porque no tocante ao homem interior, o homem espiritual, regenerado, o que acontece? Tenho prazer na lei de Deus. Eu sei que a lei é boa. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Que situação, Paulo. Paulo está desabafando aí. Eu quero obedecer a Deus. Eu sei que é bom e virtuoso fazer a vontade de Deus, mas eu reconheço, eu tenho uma natureza pecaminosa. E ainda que às vezes eu deseje fazer o bem, eu não consigo. E eu faço o mal que eu tanto detesto. Esse eu faço. Você já se sentiu um lixo depois que você conheceu a Deus? De pensamentos que vieram na sua cabeça? De coisas que você fez que você sabe que desagradou a Deus? De coisas que você deveria, na sua consciência, você sabe que deveria ter feito, que era a vontade de Deus, que isso ia agradar a Deus e você não fez? E você depois ficou deprimido e se sentiu um lixo. Fala assim, eu não sou crente. Não, Deus tinha que me matar, Deus tinha que me fulminar agora. Você fica com tanta raiva de você mesmo, decepcionado com você mesmo, que você deseja até a morte. Paulo sentiu a mesma coisinha. Sabe por quê? Inspirado pelo Espírito Santo, em um desabafo, ele simplesmente fez um raio-x do que é o ser humano hoje. Inclusive os já regenerados. Resquícios da natureza pecaminosa estão aqui, não tem jeito. Mas é bom quando você se sente assim, porque você está reconhecendo que você é mau, mas que Deus é bom. E aí então você se humilha, pede perdão a Deus e bola para frente. Próximo. Gálatas 5:17. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Paulo aí está explicando para os irmãos de Galácia, dos Gálatas, de que existe uma luta no nosso interior, que é a luta do Espírito. Aí, no caso, o Espírito está com letra maiúscula, que se refere ao Espírito Santo, não o Espírito do homem. O Espírito Santo trava uma luta contra a nossa natureza pecaminosa. E a gente deseja o pecado, ama o pecado, ainda que a gente saiba que o pecado não é bom. Então existe essa batalha no nosso interior entre o fazer a vontade de Deus e o fazer a vontade da carne. E, irmãos, eu não sei se isso não sei se isso que eu vou falar, ele é para a sua tranquilidade ou o seu desassossego. Mas essa natureza pecaminosa, enquanto você estiver vivo, ela vai estar com você. É uma luta travada todos os dias. Enquanto sim. Você sabe qual é o maior perigo para um crente? Não é o fato dele pecar e depois ele se sentir mal e se arrepender. É quando ele peca e não sente mais remorso nenhum. É aí que está o perigo. Porque daí já é uma demonstração de que, será que realmente essa pessoa que se diz que é cristã, ela se converteu? Porque uma pessoa que tem o Espírito Santo, uma pessoa que foi regenerada,
quando ela peca, ela não sentir nenhuma tristeza por isso, nenhum remorso, e achar que está tudo bem, alguma coisa está errada? Não é normal. Sempre vai existir essa batalha. Como diz alguns, né? Algumas igrejas enfatizam demais a luta contra o diabo, contra o reino das trevas. Mas sabe qual é a luta mais ferrenha e a mais complicada que a gente enfrenta todos os dias? Contra a nossa natureza. Próximo. Continuando sobre as marcas do pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, olha o que João vai falar. A nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O que João está dizendo aqui? Reconheça, você é um pecador. Se você diz que você não tem pecado, que você não peca, você está se enganando. Você é mentiroso. Porque a palavra diz que você é. Então, uma das primeiras coisas, quando uma pessoa se converte, quando Deus regenera o coração de uma pessoa, uma das primeiras coisas que acontece é esse reconhecimento de que nós somos pecadores e precisamos de um libertador. É a primeira coisa, o reconhecimento de que nós somos pecadores. O ímpio não tem isso. Ele não se importa com isso. E depois desse reconhecimento, é o amor pela sua palavra que começa a brotar no nosso coração. Por isso que também eu acho estranho uma pessoa que se diz cristã, que não tem amor pela palavra, não se importa de querer ler a Bíblia, ou de escutar. Hoje tem os mecanismos para você poder escutar a Bíblia, né, narrada. Tem pessoas que simplesmente não se importam com nada. Irmãos, como? Se o Espírito Santo produz esse amor pela palavra no nosso coração, de todos os que são regenerados. Próximo. Aí o parágrafo 6. Todo pecado, tanto o original quanto o atual, sendo transgressão da justa lei de Deus, e a ela contrária, torna pela sua própria natureza culpado o pecador. Por essa culpa está ele sujeito à ira de Deus e à maldição da lei. E, portanto, ele está exposto à morte, com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. Qual é a consequência do pecado? A gente até comentou aqui, né? Primeiro, a pessoa é considerada culpada. Se ela é culpada, ela tem que ser condenada. E também ela é exposta à morte, e ela vai sofrer todas as misérias espirituais, temporais e eternas. Essa é a condição de todo ser humano. Até depois da conversão, a gente não sofre consequências do pecado. O que é isso? Essas misérias espirituais temporais. É uma forma de Deus julgar o nosso pecado também, com sofrimento temporal, que nós chamamos às vezes de tribulação, ou a enfermidade. Pode passar. Vamos rápido que já acabou ali, né? Olha só Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual que é o salário do pecado? A morte. O que é salário? É aquilo que você merece. Se você trabalhou, você merece receber o teu salário. Então, o que nós merecemos por causa do nosso pecado? A morte. Deus não é injusto quando ele condena uma pessoa. Ele está sendo justíssimo. Ele está pagando àquela pessoa o que ela merece. Próximo. Olha só, Lamentações 3:39. Porque, pois, se queixa o homem vivente, por que a gente reclama tanto da nossa vida? Por que a gente... Você reclama da sua vida? Eu reclamo. Com certeza você também já reclamou muito. Por que a gente reclama das coisas que acontecem com a gente?
Está explicado aí, ó. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Nós nos queixamos por culpa dos nossos pecados. A maioria, 80% dos problemas que a gente se envolveu foi culpa do nosso pecado. Pode passar. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Olha só aí, ó, as consequências, o perigo do pecado, as misérias temporais e as eternas também. Próximo. Tá, eu não vou ler tudo isso daqui porque são várias e acho que o tempo já foi, né? Mas aqui é simplesmente um resumo do que a gente aprendeu. E o que a gente aprendeu aqui? Primeiro, o homem era totalmente santo e puro, mas ele pecou. E esse pecado de Adão e Eva foi passado por todas as gerações. Todos nascem com essa natureza pecaminosa. E por causa dessa natureza pecaminosa, nós somos inclinados, as nossas motivações são totalmente inclinadas ao pecado. E nós detestamos naturalmente as virtudes espirituais. É necessário uma transformação que o Espírito Santo faz no nosso coração, para que a gente comece a desejar de verdade as coisas espirituais. Senão a pessoa não deseja isso. De forma verdadeira e sincera, não. E essa natureza, ainda depois da conversão, tem resquícios em nós. Por quê? Porque nós não fomos totalmente transformados. O que falta ser transformado na nossa vida? A nossa carne, o nosso corpo. Depois dessa transformação, que a Bíblia fala que vai ser no dia do arrebatamento e tal, então sim, nós seremos totalmente tirados, afastados do pecado. E aí não vai existir nenhuma possibilidade de alguém pecar. E nem reclamar mais. Amém? Eu não sei se tiver alguma dúvida, esse assunto é vivencialmente falando, é algo que a gente vê isso direto, a gente sente isso direto. Então, eu acredito que enquanto eu falava, você estava concordando. Realmente, eu sou desse jeito. Eita, meu Deus do céu. Amém? Bom, que Deus abençoe e até de noite. Venham. Vamos adorar a Deus.